Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui no Na Linha da Vida, que vão assistir agora ao vivo, que estarão assistindo logo depois, né? Também aí a gravação deste tema tão interessante, relacionamento, né? Com profissionais da área de relacionamento, de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento do ser humano, seja na área de coach, processos, metas para a vida, seja na área de terapia, né? De se entender melhor, de se respeitar melhor, de se amar e de querer estar sempre melhor para si, né? Que é o primeiro passo para estar melhor para o outro também, né? Se você quer estar melhor para o seu relacionamento, para o seu trabalho, né? Para os relacionamentos do dia a dia, tem que estar melhor para si. Não tem outra forma. E hoje a noite está com uma lua bonita. Então hoje o tempo está favorável aos relacionamentos, né? E vamos chamar aqui o nosso convidado e amigo Will Mendes, né? Para estar aqui abrilhantando melhor o nosso diálogo sobre relacionamento. Vamos tentar aqui que eu possa entrar aqui. Vamos lá. Boa noite, meu querido. Deu bom agora, hein? Consegue me escutar? Consigo sim. Tudo bem? Graças ao Criador, meu querido. Graças ao Criador, né? Pois bem, seja bem-vindo à nossa página Na Linha da Vida, né? Seu xará Will Borges, boa noite, que acabou de entrar agora, né? Seja bem-vindo também, Will Borges. Esse tema tão interessante que é relacionamento, né? A gente acha que o tema, quando a gente fala sobre relacionamento, a gente acha que vai dar só mulher na live, né? Porque a gente pensa nessa ótica. E pelo contrário, o homem ele tem que cuidar bem do relacionamento, né? Mas para a gente dar início a tudo isso, a esse diálogo, quem é Will Mendes? Vamos lá, boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão participando conosco dessa live. Né? Antemão, quero agradecer o convite para estar aqui participando, falando um pouquinho sobre o tema de relacionamento, né? Que eu acho que é um tema que está sempre em alta, né? Eu acho que faz parte da vida de todos nós. E esses relacionamentos, né? Na verdade, tanto o intrapessoal quanto o interpessoal, acho que está na vida de todo mundo e, querendo ou não, acho que todo mundo já teve um processo, né, já passou por algum processo de aceitação dentro de um relacionamento, seja ele pessoal ou não. Então, assim, quem aqui vos fala hoje é o William, né, eu sou uma pessoa comum, né, mas, assim, uma pessoa que, baseado nas experiências que já viveu dentro dos relacionamentos, tem um pouco, acho que, a agregar a cada pessoa, né, que está ouvindo. Então, não sei se as minhas experiências foram a mesma que todos já viveram, mas, assim, foram suficientes para me aprender muita coisa, para saber realmente hoje quem eu sou, o que eu quero e como eu vou lidar com as minhas experiências a partir daqui para frente, né? Então, eu acho que isso é muito importante, você se conhecer. Isso é maravilhoso, né, Will? Will, você também é um profissional de desenvolvimento humano, né? Sim. Então, o que você faz enquanto profissional de desenvolvimento humano? Então, eu tento, na verdade, assim, eu sempre trabalhei com pessoas, né, nas diversas Uhum. da minha vida, tanto profissionalmente, e hoje, enquanto profissional de desenvolvimento humano, eu tento mostrar para as pessoas, né, tento fazer com que elas consigam se conhecer, com que elas consigam mergulhar dentro de si próprias, né, que elas tenham uma comunicação com seu eu interior, para que elas possam estabelecer lá fora uma relação com qualquer indivíduo, né, independentemente de sexualidade, religião, né? Então, quando a gente fala de relação num contexto geral. Então, eu acho que o que me move hoje é poder ajudar as pessoas a se conhecer melhor, saber quem elas são. Isso é magnífico, né? Você, Will Mendes, é um coach de relacionamento, não é isso, Will? Sim, certo? Isso mesmo. Então, assim, E,
É até interessante Coach quando a gente... significa, coach, o nome coach, né, em inglês é processo, né? Então, Sim, o que é um coach de relacionamento, né? Porque a gente muitas pessoas que viram essa live, né, não sabem do termo, não sabem para que serve, acha que é só modinha, né? E é importantíssimo a gente clarificar a todos, né? Trazer, né, conscientemente o que é, né? sim, então, quando a gente fala sobre coach, né, hoje em dia é igual você falou, acaba que se torna uma moda, né? Todo mundo tá virando coach em determinada área, né? E um coach de relacionamentos nada mais é do que uma pessoa que vai lhe ajudar, lhe auxiliar no seu processo de conhecimento do seu interior, para que você possa, né, conseguir desenvolver com as demais pessoas também uma relação. Então, ou seja, não existe uma relação com o próximo sem que exista uma relação com você mesmo. Então, esse coach, na verdade, Isso. nada mais é do que ele vai tentar te ajudar a resolver os seus próprios conflitos internos para que você consiga, né, conviver em harmonia com as pessoas que estão lá fora, independentemente se essa relação ela será familiar, se ela será afetiva, se ela será, né, só com amigos. Então, a relação de um contexto geral, Profissional, profissional, profissional. Pois é. sim, O que a gente pode ver, né, que coach, o nome como diz processo, né, o profissional que vai cuidar do processo é aquele profissional que vai estar escutando aquilo que você está passando e dentro daquilo que você está passando, da sua situação, história de vida, ele vai organizando as suas metas, os seus projetos de vida, não é isso? sim, correto, isso mesmo. O coach, na verdade, em termos, seria como se fosse um psicólogo, né? Só que o psicólogo ele trata mais a área emocional, enquanto ele está ouvindo o seu problema e tentando te ajudar, né, num aspecto mais aprofundado. No caso, o coach ele vai te ajudar num aspecto mais amplo, mais geral. Então, ou seja, ele não vai tratar só da questão da relação intra e interpessoal, né? Mas ele vai tratar de uma forma geral todo o seu contexto, né? Pessoal, de crescimento, profissional, afetivo. Então, ou seja, ele vai abordar uma área muito maior, mais abrangente. É, nós da área da constelação sistêmica, nós trabalhamos também este processo de relacionamento, como você está dizendo aí, mas a gente centraliza mais no lado emocional, porque na constelação sistêmica nós entendemos que a origem de tudo está no emocional. Quando lá entre os 3 anos e meio, né, é instalado dentro do nosso inconsciente os nossos maiores traumas. Então, a gente tem que voltar ao nosso encontro com a nossa criança interior para que a gente possa, então, resolver esses traumas, né? E depois, até os 7 anos, que é, então, a base do caráter humano, né? Acontecem outras grandes coisas na nossa vida que a gente precisa ser retomado na fase adolescente, na fase adulta, né? Por quê? Porque a gente não foi tratado naquela época ainda, né? Então, nós da constelação sistêmica familiar, né, é um tipo de terapia filosófica que hoje existe, a gente trabalha focando que o emocional, que as emoções interrompidas não deixa que a gente desenvolva nas outras áreas da nossa vida, né? E aí a gente volta então ao tema relacionamento, né? O relacionamento ele pode ser interpessoal, entre pessoas, ele pode ser intrapessoal, né? E aí, o que vem primeiro? Interpessoal é o relacionamento entre as pessoas, porque normalmente, hoje em dia, a gente fala relacionamento, a gente já pensa dois, né? Então a gente já acha que relacionamento é quando a gente está falando com alguém, a gente está se relacionando com alguém, né? Como é que é isso aí, meu caro Will Mendes? Normalmente o processo de conhecimento ele começa com a relação intrapessoal, né? Então, ou seja, antes da gente se relacionar com as demais pessoas em qualquer aspecto, primeiro a gente precisa se conhecer. Então, como você falou, o nosso caráter ele é formado ali até os 7 anos, e nesse processo de formação é que a gente começa a se conhecer, a gente começa a conhecer o nosso corpo, a gente começa a conhecer, saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, quando você mergulha dentro de você, quando você começa a tomar uma consciência do que é a relação com você mesmo, você começa a estabelecer os seus princípios,
né, saber quem você é, até onde você pode ir, onde você quer chegar, você tem condições de estabelecer relações com as outras pessoas de maneira responsável, de maneira sólida. Então, não existe uma relação com o próximo, não existe uma relação com outras pessoas, né, interpessoal, independente do aspecto que ela seja, se é afetiva ou não, né, se é familiar, tem que você se conheça. Então, antes de qualquer coisa, primeiro você precisa se conhecer, né, saber as suas raízes, as suas origens, né, quem é você, o que você busca para a sua vida, né, tanto afetiva ou não, porque tudo isso é o que vai demandar o restante das suas relações lá fora, né? Então, isso no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente escolar, né, no seu convívio familiar ou até mesmo na vida a dois. Então, hoje a gente tem um grande problema na grande maioria assim, dos relacionamentos que a gente vê lá fora, que às vezes falta diálogo, né? E essa falta de compreensão, essa falta de conversa com o outro, muitas vezes ela é decorrente de um processo que você não viveu, que é de se autoconhecer, de saber quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. Então, muitas vezes a gente acaba colocando as relações com as outras pessoas acima da nossa relação com a gente mesmo, né? E isso é um fator que vai te prejudicar lá na frente. Então, você precisa se conhecer para estabelecer uma relação segura com qualquer pessoa. Realmente, de fato, Will, hoje o que a gente vê, a pessoa termina um relacionamento, o que ela quer? Diversidade. O que ela quer? Ela quer tampar o relacionamento com outro relacionamento, ou seja, ela quer tampar o relacionamento anterior, né, com o atual, né? Só que aí ela não cuidou de si. Ela não olhou para si, ela não respeitou o momento, né? A gente fala que qualquer relacionamento no término, para que ele seja de fato, né, colocado um ponto final, tem que se viver o luto, né? Se não se viver o luto do relacionamento, né, não conseguiu de fato ter o gosto de estar consigo mesmo, de curtir a sua presença, né, de aproveitar o momento para se amar mais, se respeitar mais, ressignificar os acontecimentos da vida, como que é que eu posso me envolver, então, num novo relacionamento se eu ainda não fui capaz de sepultar, de fazer o luto daquele outro relacionamento que me fez tão mal? Na verdade, hoje as pessoas elas têm medo de ficarem sozinhas, essa é uma das grandes verdades, mas ao mesmo tempo elas têm medo de assumirem compromissos, né? Porque dentro de uma relação, eu acho que 50% é a responsabilidade de um e 50% é a responsabilidade do outro. Se você vive uma relação onde alguém está dando mais do que o outro, vai chegar um momento em que isso vai pesar, né? E a pessoa não quer perder mais do que o outro, ela não quer doar mais do que o outro. Então é onde os conflitos vão começar, né? Então, quando uma relação termina, realmente você precisa viver o luto, você precisa daquele tempo para você fechar a ferida, curar a cicatriz, para que você esteja aberto e apto para receber uma nova pessoa na sua vida. Essa história de que você esquece um velho amor com um novo amor é conversa. Porque, na verdade, você simplesmente está transferindo o seu problema para outra pessoa que não estava ali naquela situação e você corre o risco de fazer aquela pessoa sofrer. É onde a gente tem cada vez mais pessoas que estão se tornando pessoas frias, né? Pessoas que não querem se envolver em relações, pessoas que têm medo de se relacionar, pessoas que têm medo de se entregar. Porque, assim, são pessoas diferentes, são culturas diferentes, são vivências diferentes e eu não posso esperar que o outro tenha a mesma consideração que eu tenho. Porque, assim, são dois mundos totalmente diferentes. Então, quando a gente fala em uma relação, em um relacionamento, você tem que entender que o outro tem limitações, assim como você também tem. E o conversar e o entender o lado do outro é o que vai fazer toda a diferença nessa relação. Hoje eu até falava com um amigo sobre a questão do relacionamento, que o amor, muitas vezes, ele não é o suficiente para segurar duas pessoas que se amam juntas. Porque se a base for construída em cima do respeito, da empatia, da reciprocidade, o amor ali vai nascer, porque existe algo mais. Mas se tudo for pautado em cima do amor, não vai sobreviver, porque o amor, ele não vai segurar a barra sozinho, se não existir o respeito, se não existir o diálogo, a consideração, se não existir principalmente a empatia, que é você se colocar no lugar do outro em determinada situação. Poxa, se eu não quero isso para mim, por que eu quero isso para o outro?
Será que eu iria me sentir bem nessa situação? Então, às vezes, falta um pouco isso dentro dos relacionamentos, né? Falta um pouco de diálogo e você se colocar no lugar da outra pessoa. Muito bem, vamos dar boa noite aqui, né? Falando em relacionamento, relacionamento humano, né? Terapia de grátis, você vai fazer o cabelo e aí tem a terapia de grátis, Jaque Furacão Barber, na barbearia Rodrigo Retrô, aqui em Águas Claras. Não é conversa de grego, viu? Não é conversa de grego. Mas tem gente que quando o barbeiro lá na Grécia erra a barba dele, o cara vem aqui em Águas Claras, para Jaque Furacão Barber, Fazer a consertar barba. a barba dele, o cabelinho na régua. Né? Parece conversa de Concordo. grego, mas não é. Tem gente que vem de São Paulo, de helicóptero, desce ali, e aí vem, faz a barba e vai-se embora de novo. Né? Gente do mundo inteiro, vem do mundo inteiro na barbearia Rodrigo Retrô para fazer a barba com Jaque Furacão e passar a régua no cabelo. Né? Então não é conversa de grego. Né? É a primeira mulher brasileira reconhecida em um site internacional de barba, como é a Beautiful Wall, né? Então, aí as gatas que estão assistindo essa live, que assistirão essas lives, se querem os seus príncipes lindos e maravilhosos, barbearia Rodrigo Retrô, né? No Real Panoramic, em Águas Claras, Jaque Furacão Barbie. Boa noite, sua gatona. Continua aí, meu Boa querido. noite, Jaque. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live aí. Ó, galera, e complementando o que o Henrique falou, eu super recomendo, tá? Eu faço minha barba só com a Jaque já tem algum tempo. Então, assim, eu sou fã do trabalho dela, não só pelo ser humano que ela é, mas pela forma como ela trabalha, como ela cuida, né, de cada uma das pessoas que passam na mão dela. Então, assim, admiro muito, muito, muito. E essa barba aqui, ó, bem feita, assim, que vocês estão vendo, é trabalho dela. Então, super recomendo Barbearia Rodrigo Retrô. O Júnior, meu cabeleireiro também, tá lá, não sei se está nos assistindo, mas super recomendo, é um cara também extremamente gente fina. O pessoal da barbearia, todo mundo, super recomendo. Estão em ótimas Degradê mãos, número quem tiver a viu? oportunidade, Isso aí, degradê número 1, Júnior Cabeludo Barber, o viu? próprio. Pois é. Voltando aqui à história do relacionamento, a gente pode assim pedir um pouquinho de licença. Eu vou voltar à live anterior dessa daqui, que a gente falava sobre as leis do amor, né? E lá nas leis do amor, a gente começava pela lei mais comum a toda a humanidade, porque a Bíblia é o livro mais lido do mundo, né? Então, é a lei que mais é dissipada, é a lei, né, do amor de Cristo, né? Que fala bem assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E aí eu fazia a seguinte análise: amar a Deus sobre todas as coisas. Peço licença aos outros que têm aí o seu Deus como a energia, como o cosmo, como a natureza, né? Não importa a sua religião, mas essa análise ela também vai servir para você, né? Em critério de relacionamento. Então, quando eu estou me relacionando com um ser maior, e eu reconheço que esse ser maior, eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho que, a primeira coisa que eu tenho que amar esse ser maior, sou eu mesmo. Relacionamento intrapessoal, né? E ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo, se eu não me respeito, né? Se eu não me quero bem, se eu não gosto de estar comigo, né? E ao próximo como a ti mesmo. Aí a gente usou aquela analogia do avião, né? Se houver despressurização da cabine, cai a máscara e aonde que é que você tem que colocar a primeira máscara? Se você tiver com algum dependente ali, um idoso, uma criança, um bebê, né? Onde você tem que colocar a máscara primeiro? Em você, porque se você colocar nele, você fica inconsciente e depois você não sabe nem o que fazer, né? Mas colocando em você, você vai ficar consciente, né? E aí eu já faço a analogia à terapia, né? Você vai ficar consciente e vai poder então dar assistência para o outro, né? A gente muitas das vezes quer ajudar o outro, quer fazer, mover o mundo pelo outro, né? Isso não é amor, isso não é relacionamento sadio, né? Primeiro, você tem que cuidar de si para você se amar, se respeitar e dar o melhor para si, para dar o melhor para o outro,
né? E aí, Will? Então, é interessante quando você faz essa analogia, até mesmo sobre a questão, né, das vezes a gente precisar de uma terapia, de uma análise. Hoje a gente vive um mundo, uma sociedade, onde as pessoas muitas vezes elas são doentes, entre aspas, né, mas não admitem isso, não reconhecem muitas vezes que os problemas delas, elas não conseguem resolver sozinhas. Existe a necessidade de você buscar uma ajuda. Essa ajuda, ela tá tanto no plano espiritual, né, eu acredito muito, né, na questão de você estabelecer uma conexão com Deus. Eu acho que a gente aqui sem Deus, primeiro, a gente não é nada, né? Se a gente está aqui, existe um plano maior, a gente foi colocado aqui por algum objetivo e por alguém maior do que nós. Então, eu sempre levo isso comigo e essa crença, né? De acreditar que a gente tem um objetivo aqui, de que a gente foi colocado aqui porque a gente tem algo a realizar aqui. Só que muitas Certo. vezes, né, a gente não consegue achar esse caminho e essa ajuda apenas espiritual. Muitas vezes a gente precisa também da ajuda humana. Então, às vezes a gente passa por alguns problemas e hoje eu percebo que muitas pessoas que têm problemas, elas ainda têm um certo preconceito com terapia. Essa terapia seja ela embasada não só na área de relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento e você não consegue resolver os conflitos ali dentro sozinho, com seu companheiro, sua companheira, enfim, com quem seja, assim como em outras áreas da sua vida, né? Seja ela no âmbito profissional, seja ela no âmbito familiar. Então, o conflito vai existir em qualquer área que você for, né? E assim, e a terapia, ela está aí justamente para isso, para provar que sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum, né? Então, eu percebo que a maioria das pessoas que às vezes estão passando por um problema, passam por um problema que às vezes é solucionável, mas às vezes sozinho, no meio do caminho, eles não conseguem achar a saída para aquele problema. É onde existe a ajuda, né? Só procura no último momento, né? No Quando já último não momento, tem tantas coisas. exatamente, quando muitas vezes já não tem o que se fazer ou não tem como consertar. Então eu vejo assim que muitos Uhum. casais, muitos relacionamentos hoje que poderiam durar, ser duradouros, às vezes acaba por coisas assim banais, né? Às vezes por falta de um diálogo, por falta de reconhecer o erro, por falta às vezes de reconhecer que é necessária a ajuda de uma terceira pessoa ali naquela situação. Mas uma coisa muito importante que você falou sobre a questão de se amar, né? Se conhecer, se amar, se respeitar, né? Biblicamente fala que a gente é um santuário, a gente é um templo sacrário de Cristo. Então, ou seja, Cristo não vai habitar num lugar que esteja sujo, que esteja impuro, né? Então, eu acredito que antes de você estabelecer uma conexão com qualquer pessoa, primeiro é importante você estabelecer uma conexão com Deus, né? E como fala biblicamente, não só na Bíblia, né? Até fugindo um pouquinho desse contexto, assim, não sei se todas as pessoas que nos ouvem seguem alguma religião. A gente não está aqui para falar de religião, mas de Deus em si. Deus é um só, né? Então, na própria oração sempre fala que seja feita a tua vontade. Então, eu sempre, quando eu falo com Deus, eu peço, às vezes eu quero algo que para mim parece improvável, impossível, mas eu sempre peço que seja feita a tua vontade e que a minha coincida com a sua. Mas se não coincidir, que a sua prevaleça, porque eu sei que Deus quer sempre o melhor para cada um dos seus filhos. Então, às vezes falta um pouquinho de reconhecimento da nossa própria parte, da nossa fragilidade, né? De entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. O homem também, ele é mais cabeça dura nisso daí, né? Principalmente na parte de relacionamento, né? Então, às vezes a gente fala assim, não, é aquele relacionamento que eu quero ter. E aí a gente paga para ver, a gente paga para ver os erros, a gente paga para ver o sofrimento, né? Até você cair a ficha ou a pessoa mesmo te expulsar da vida dela para você tomar uma atitude. Mas eu ainda acho que a cultura nossa é a cultura física, né? Porque se eu tenho dor no dedo, eu vou no especialista do dedo. Se eu tenho dor no olho, eu vou no especialista do olho, né? Claro, se eu falo que eu tenho que me cuidar, o que que eu faço? Corro para a academia, né? Corro para a Exatamente. academia. Então, a gente ainda tem muito essa cultura física. Mas aí eu vou falar para você o seguinte, beleza, medicina, né? Medicina. A medicina tem um remédio, vai remediar, né? A gente precisa voltar, mais do que remediar, a gente precisa ir na origem, né? Na constelação sistêmica a gente busca isso. Tanto que um dos maiores médicos do Brasil virou constelador sistêmico, que é o Fernando Freitas, né? Ele virou constelador sistêmico, por quê? Porque ele cansava de remediar as pessoas e depois de 6 meses, aquelas mesmas pessoas, os mesmos problemas. Aí ele falou bem assim, não, vamos buscar na emoção, né, o que de fato
está causando esses problemas, essas doenças, para que a gente possa solucionar a causa, não só equilibrar, né, e medicar o efeito, né, mas vamos buscar a causa, né? E por isso que quando na chamada lá do Instagram eu falava bem assim, né, as outras chamadas que eu fiz, eu falava bem assim, se você tem um problema de relacionamento no seu trabalho, se você tem um problema de relacionamento social, procure, na verdade, se você não tem um desenvolvimento profissional, se você não tem um desenvolvimento social, né, procure nos seus relacionamentos mais próximos o que é que está te travando, né? Quais as emoções que estão te travando. E eu vou te dizer que isso, para mim, serviu como uma luva, porque eu ia para psicólogo, psicanalista e outros terapeutas, né, para tentar solucionar problema de relacionamento, problema profissional, problema de estudo, problema de diversas áreas da minha vida. E aí eu descobria que toda vez que eu não estava bem com o meu par, com o meu relacionamento, né, eu deixava que isso invadisse as outras áreas da minha vida. E quando a ficha caiu, que eu comecei a tratar isso, e foi na constelação sistêmica, né, aí eu falei bem assim, eu também quero ajudar pessoas a chegarem a esse estalo, a esse start, né? Mas primeiro de tudo a gente precisa de mudar esse conceito de que terapia é para doido, né? A gente Exatamente. ainda tem muito disso. Hoje, apesar de ser mais aberto, a gente ainda tem muito isso inconscientemente, né? Às vezes a gente não fala isso, não, terapia não é para doido não, mas eu não vou, É, né? Então, então, no inconsciente ainda está lá instalado isso. Então, a gente precisa trazer isso claramente para a nossa visão, para o nosso eixo, aqui é o nosso PC, né, nossa mente, e saber que, como a gente cuida do físico, a gente precisa cuidar também do espiritual, do mental, do psíquico. sim, claro, é porque muitas vezes a gente tem a mania de achar que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Assim, quando a gente tem um problema, seja um conflito interno familiar, relacionamento, trabalho, às vezes é mais fácil culpar o outro pelo problema do que tentar solucionar ou perceber que às vezes a culpa daquilo tudo está em nós mesmos, né? Então, muitas vezes, Uhum. assim, às vezes você não está passando É por um momento legal. autorresponsabilidade. Sim, às vezes você não está passando por um momento legal, você não está bem com você mesmo, você está vivendo um conflito interno, um conflito familiar, e por onde você for, você deixa que isso dissemine e contamine o ambiente em que você se encontra. Só que sem perceber que muitas vezes a responsabilidade do que está acontecendo ao redor, daquele ambiente não está agradável, de estar tendo um conflito com outras pessoas, já é fruto do conflito que você está vivendo com você mesmo naquela situação. Então, às vezes, a gente tenta culpar o outro pelo problema, quando, na verdade, a culpa está em nós mesmos, né? Então, a terapia, ela não é para doido. Terapia, hoje em dia, é algo assim, que a grande maioria das pessoas precisam e é recomendável. E, assim, a gente percebe que com essa pandemia, depois da pandemia, a gente percebe que muitas pessoas que ficaram, principalmente quem morava sozinho, quem vivia sozinho, né, quem teve que viver 24 horas do dia com a esposa, com o marido, teve que mudar, de uma forma geral, a sua relação, o seu contato com as pessoas ao seu redor. Essas pessoas ficaram um pouco perturbadas, né? Porque, assim, a gente teve que mudar radicalmente as nossas rotinas e muitas pessoas não estavam preparadas para isso, nem espiritualmente, nem mentalmente, psicologicamente. Então, ou seja, de alguma forma, todos nós fomos afetados, e principalmente as pessoas que perderam alguém, né? Então, assim, lidar com seus próprios conflitos, e ainda ter que lidar com as coisas que estavam acontecendo em volta, se a pessoa realmente não tivesse preparada espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, ela não conseguia absorver isso de uma maneira positiva. Então, eu sempre digo, a gente tem que ver tudo que acontece ao nosso redor, filtrar o que foi bom, tirar o que foi ruim e tirar o aprendizado daquilo ali. Alguma coisa serviu para te ensinar. Então, só que aí Uhum. muitas pessoas às vezes não filtram o que é bom, deixa sempre o lado negativo fluir e tomar conta.
é onde a pessoa vive sempre dentro de um buraco, dentro de uma bolha, e acha que está sempre com problema e que o pasto do vizinho é mais verde, que a grama do vizinho está mais verde, mas ele não enxerga que o sol nasce para todo mundo, o sol brilha para todo mundo, as oportunidades são as mesmas, basta você fazer a diferença. Na linha da vida, fica muito feliz com esse bate-papo, com esse diálogo, né? Carlos Henrique Humanizado agradece ao meu caro amigo Will Mendes, fechando aqui o nosso diálogo, relacionamento, é verbo transitivo. O verbo transitivo é, né, começa em algum lugar e vai para outro lugar, porque quem se relaciona, relaciona com algo ou com alguém. Então é verbo transitivo, direto e indireto, né? Exatamente. Ou seja, esse algo, esse alguém, primeiramente tem que ser eu, tem que ser você, né? Aí sim você vai transitar para o outro. Primeiro você, depois o outro. Seja um objeto direto, né? E para a gente fechar ainda nessa grande análise, a gente usa as palavras do filósofo grego, que foi o pai da medicina, né? Já que a gente gosta tanto de procurar o check-up físico, espécie do check-up mental, que a gente tem que fazer semestralmente, pelo menos, né? Vamos usar, então, quem criou a medicina, né? Vamos usar as palavras dele mesmo. Mente sã, corpo são. O médico, filósofo Hipócrates, né? Se não tratadamente, meu filho, a ribiboca da parafuseta vai dar toda hora, viu? Exatamente. Diga aí o seu fechamento, seu boa noite a todos. Sigam o Will G. Mendes, WG Mendes no Instagram. Contrate os serviços dele. Bom, é isso aí. Eu acho que nós estamos aqui para ensinar, para aprender sempre um pouco mais. Eu acho que ninguém é tão sábio que nunca precisa aprender alguma coisa com alguém. Eu acho que o que torna a nossa jornada diferente são as experiências que a gente vivencia todos os dias, são as pessoas que passam na nossa vida todos os dias, que sempre deixam um pouquinho delas e levam um pouquinho de nós, né? Então, eu acho que cada experiência que você tem na sua vida, ela é válida, né? Ela te ensina alguma coisa, seja positivo ou seja negativo, né? Se for negativo, filtre o que foi bom e largue o lado positivo, o lado negativo para lá. Se foi positivo, filtre tudo para você, né? Mas é sempre importante a gente entender que o outro também é um processo, né? Que o outro é uma cultura diferente, né? É uma pessoa que veio de família diferente. Então, se relacionar com alguém realmente não é fácil, mas acredito que ninguém de nós nasceu para estar sozinho, nasceu para ficar sozinho. Dizer que se relacionar vai ser fácil não vai ser, mas estar com alguém não é ser dono do outro, é escolher dividir momentos, compartilhar alegrias, tristezas, saber que vai ter os momentos bons, os momentos ruins, ter acordos, e que sozinho você não vai a lugar nenhum. Então, se a coisa pesar, se você vê que não está conseguindo, mas você não quer abrir mão dessa relação porque você enxerga um futuro nela, você vê que a pessoa é importante para você, né? Busque ajuda, terapia não é coisa de doido, terapia está aí para os profissionais de desenvolvimento humano. Com certeza, se precisar, a gente está aí à disposição. E no que a gente puder contribuir, não só para o seu crescimento, né, pessoal, mas para o seu crescimento profissional, espiritual, né, a gente vai estar aí à disposição de vocês. Então, quero agradecer o Henrique, a todo mundo que estava aí ao vivo com a gente, seguindo também, né, nos acompanhando. E todos os que verão depois, né, essa live também. Exatamente, todos os que vão ver, né, então foi um prazer estar com vocês, agradeço muito o convite e poder compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência, do meu conhecimento, e estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado a todos, de maneira especial, meu amigo Will Mendes, né, e a todos vocês por estar aqui conosco, os que ainda verão, os que compartilharão essa live também, né, futuramente. Sei que esse conteúdo agora, ele às vezes não chama tanta atenção, né? Mas eu sei que as pessoas vão amadurecendo, vão buscar se cuidar, se respeitar, se amar, se ressignificar, e esse conteúdo no futuro ele será de grande valia para muitas pessoas, né? Muito obrigado a todos. Tchau. Valeu, um grande abraço, meu querido.